Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Roberto e eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe quais são as 6 maneiras pelas quais nós podemos minimizar o pecado? Pois bem, seja muito bem-vindo. Esse é o Hangar 6 Instituto Cristão de Educação e Cuidado. O nosso propósito é promover muito mais do que informação, é trazer clareza das Escrituras Sagradas, reflexão para o dia a dia. Se você gosta de teologia, de estudo bíblico, de pensar em como viver o Evangelho prático no nosso dia a dia, nas nossas relações, esse canal é para você. Se não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seus comentários também e compartilhe esse vídeo se de alguma forma você entender que ele pode abençoar outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre essas 6 maneiras pelas quais nós minimizamos o pecado, e essa é uma forma errada de lidar com o pecado. Crescer no Evangelho, crescer no conhecimento da Palavra de Deus, significa enxergar cada vez mais a santidade de Deus e percebendo mais e mais o nosso próprio pecado. E lidar com o pecado próprio pessoal é algo um pouco difícil para nós cristãos. Nós temos facilidade em olhar e ver os defeitos, os problemas, as limitações, os pecados no outro e olhar para nós mesmos com essa perspectiva de identificação, de como tratar corretamente, nós temos um pouco mais de dificuldade. Mas eu queria ler um texto com você que está em primeira carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 6, quando ele vai dar graças a Deus pela obra de Deus, pela obra de Jesus, do Espírito Santo aplicada à vida do crente. No verso de número 6, ele vai falar que a esperança da glória, a esperança de Deus em Cristo Jesus, ela foi ouvida por meio da pregação do Evangelho. E ele vai falar dessa verdade do Evangelho que chega até os Colossenses. E no verso 6 ele diz assim: que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Ouviram e entenderam. E aqui são as 2 palavras-chave: ouvir e entender a verdade de Deus, a graça de Deus. E quanto mais nós crescemos na vida cristã, quanto mais eu cresço na percepção da verdade das Escrituras Sagradas, eu cresço também na compreensão e na percepção da santidade de Deus. E uma vez que a santidade de Deus, ela traz para a gente uma clareza maior sobre a vida, sobre o propósito de Deus para nós, como deveria ser o mundo, e o mundo não é o que deveria ser, as pessoas não são como deveriam ser. Isso fica tão evidente, esse clarificar das lentes que a palavra de Deus nos traz, faz nós percebermos nossa carnalidade e a nossa pecaminosidade de forma mais clara. Não é que Deus esteja se tornando mais santo ou que eu esteja ficando cada vez mais pecaminoso. O que cresce com o conhecimento e a compreensão da palavra de Deus é a percepção da santidade de Deus e dos nossos pecados. É exatamente aquilo que Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele menciona. À medida que nós temos uma visão clara da santidade de Deus, fica evidente também as nossas limitações e os nossos pecados. Então, quanto mais eu enxergo Deus como Ele realmente é, isso também traz uma percepção de mim, das minhas limitações, das minhas fraquezas, como eu realmente sou na ótica dessa verdade compreendida que é o Evangelho. E eu gostaria de falar que nós podemos lidar com os pecados pessoais de forma positiva. Quando nós tomamos consciência, confessamos diante de Deus, nos arrependemos e falamos com Deus em
oração, contando com a sua graça, contando com os conselhos da sua palavra e o seu Espírito para nos ajudar nessas mudanças necessárias, onde nós vamos deixando a forma como vivemos que desagrada a Deus e adotando para nós a verdade de Deus, pautando nossas vidas, nossos pensamentos e sentimentos e ações à luz daquilo que entendemos ser a verdade de Deus. Por isso a importância de conhecer as Escrituras Sagradas. Como Paulo escreveu ali aos Colossenses, não é apenas ouvir, é compreender a palavra de Deus. Se não há compreensão da palavra de Deus, não há crescimento na percepção da santidade de Deus, tão logo não há percepção de nossa pecaminosidade. Então, crescer no Evangelho significa enxergar cada vez mais essa realidade de um Deus que é santo e enxergar também essa realidade tão presente na nossa vida que se chama pecado. Esse desajuste, essas discrepâncias entre o que professamos, o que sentimos, pensamos ou vivemos. Então, a forma que as Escrituras nos propõem é sempre confissão, contrição, arrependimento e abandono. Mas existem 6 maneiras pelas quais nós podemos minimizar o pecado. E eu queria falar um pouquinho sobre elas, e à medida que eu for falando sobre elas, eu gostaria que você pensasse se existe algum desses modos aqui que seja uma prática na sua vida. Então, a primeira forma forma equivocada e errada com que nós lidamos com o pecado em nós, aqui não estamos falando do outro, mas em nós, é defender-se. A gente sempre acha difícil aceitar aqueles comentários sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos pecados. Nós temos uma certa dificuldade em ouvir. Quando somos confrontados, a nossa tendência é tentar arranjar desculpas, é falar sobre o que é bom em nós, sobre aquilo que a gente já fez de muito legal, de muito bom, é tentar justificar as nossas decisões. Em consequência a essa postura de não refletir, não admitir, não acolher essas confrontações, esses diálogos e conversas difíceis, como consequência disso, as pessoas têm dificuldade em se aproximar de nós e raramente nós vamos ter conversas sobre áreas problemáticas da nossa vida, e por nos defender, nós vamos criar ali uma roupagem, né, de que tá tudo bem, de que aquilo não é errado, e raramente nós teremos o coração aberto e uma conversa franca com outras pessoas, no sentido de pedir ajuda, conselho, oração, ou mesmo confessar os nossos pecados. A segunda forma pelo qual nós podemos usar e minimizar o pecado é o fingir. Nós nos esforçamos para manter a aparência, aquela ideia ou uma imagem respeitável, admirável. O nosso comportamento, em algum grau, é impulsionado por aquilo que eu considero, eu fico imaginando o que o outro vai pensar ao meu respeito. Então eu me esforço para manter uma aparência, uma ideia, né, virtual, porque esse não é de fato quem somos, para que as pessoas respeitem, considerem. Então, nós estamos mais preocupados quando usamos essa maneira, a segunda maneira, que é o fingir, equivocada de lidar com o pecado. Nós estamos mais preocupados não com o crescimento em santificação, não com o avanço na maturidade, mas nós estamos preocupados na reputação, aquilo que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Então, logo nós não vamos. Aqui, quem usa muito essa forma de minimizar o pecado pessoal, ele também não gosta de refletir muito sobre a própria vida. Por quê? Porque poucas são as pessoas que conhecem esse eu interior.
E às vezes pode acontecer de nem mesmo a pessoa ter uma compreensão clara de quem ela realmente é. Vai vivendo essa aparência, esse fingimento, que de repente as pessoas passam a acreditar que elas de fato são aquilo que elas projetam para os outros. É uma cultura, eu brinco, com os nossos alunos, e existem muito disso, infelizmente, da família Doriana. Parece aquela família do comercial, que acorda todo mundo bonito, bem vestido, bem apresentável, senta-se numa mesa formidável e, como uma família perfeita, toma o seu café da manhã, e a gente vai para a igreja assim, família Doriana. Essa não é a realidade, não é a verdade da vida comum, a verdade que Deus vê e espera com que nós lidamos de fato e reconheçamos. Então, fingir não é a melhor forma de lidar com o pecado. Essa é a segunda forma de minimizar o pecado. A terceira forma é se esconder, é tentar esconder o máximo possível sobre a vida, especialmente as coisas ruins. É tentar manter um isolamento, viver dentro de uma ostra. E isso é diferente de fingir, pois fingir está relacionado com o desejo de impressionar. E aí algumas pessoas vão dizer que elas são extremamente cuidadosas, elas são de alguma forma elas mantêm-se retraídas com poucos relacionamentos, que na verdade é porque são pessoas tímidas, são pessoas que não gostam de exposição. O que de fato é uma justificativa para a manutenção dessa aparência. Esse esconder e viver uma vida tão privada que vai na contramão do que é bíblico, porque o bíblico é o comunitário, é o coletivo, inclusive confessando os vossos pecados para serem curados. Inclusive, comunhão significa compartilhar a mesma fé, a vida, o alimento, os recursos, é compartilhar muito mais a nossa história, as nossas dores. Isso é uma forma de manutenção, como eu disse, dessa vida privada, desse esconder as suas vulnerabilidades. E essa atitude de se esconder tem mais a ver com o sentimento, às vezes, de vergonha, de não querer se expor, por achar que as pessoas não vão aceitar a gente, por ficar sabendo, nossa, o professor tem essas dificuldades familiares ou essas limitações que ainda não venceu. E daí, meus irmãos, é daqui que nasce a ideia de abrir o confessionário. Então, quem nos conhece já por pregações ou por aulas sabe muito bem o que é isso. É essa exposição das fragilidades, dos medos, das suas limitações, compartilhando a necessidade de oração. Ore por mim porque eu estou lutando, estou procurando vencer. Isso, irmãos, torna a gente tão humano e tão natural. Nós não somos anjos, não somos pessoas que estão treinando para serem semideuses. Não somos seres que têm as suas limitações, estão num processo de santificação e têm consciência clara disso. Não, como eu brinco, não moramos no céu e a gente desce para dar aula ou para pregar. Somos gente de carne e osso, cujo Espírito Santo está trazendo clareza no processo que a gente vai caminhando com Cristo, das nossas falhas, das coisas que Deus já tirou de nós e coisas que ainda precisam ser limpas pelo processo das Escrituras e do Espírito Santo. A terceira forma, então, é esconder-se. A quarta forma é exagerar.
e somos tendenciosos a pensar ou a falar a respeito de nós mesmos, quando a pessoa tem esse jeito de lidar com o pecado de forma mais elevada do que deveria. É aquela exposição excessiva, tendendo aqui, sendo mais tendencioso ao exagero, tanto de coisas boas como de coisas ruins, de modo que pareçam maiores do que elas são. E isso geralmente, tá bom? Geralmente são pessoas que têm a necessidade de serem vistas, de chamarem a atenção para si. E, consequentemente, muitas vezes as coisas elas ganham mais atenção do que elas mereciam e acabam deixando, né, o indivíduo, depois dessa exposição, ansioso, estressado ou envergonhado. Então, a quarta forma é esse exagero, essa falta de cautela, de prudência, de sensatez. O que está por trás aqui? É chamar a atenção. Pessoas que são excessivamente carentes de atenção, de valorização ou de cuidado, de pertencimento a um lugar, a uma comunidade, a um grupo. Então essa é a quarta forma que nós usamos ou podemos usar para minimizar o pecado. A quinta forma que nós temos aqui é a culpa. Então nós somos muito rápidos para culpar os outros por algum pecado ou alguma circunstância. E é curioso que nós vemos isso várias vezes nas Escrituras, mas o primeiro a fazer isso foi Adão. Olha, a questão não é outra senão, Senhor Deus, a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo o seguinte: bom, a culpa foi da mulher. Se não fosse suficiente, ele está dizendo que o Senhor me deu alguém que não me ajudou, pelo contrário, me conduziu e me levou a pecar. São pessoas que têm alguma dificuldade em admitir e assumir a sua parte no pecado, a sua parte no conflito, e é uma grande luta para essas pessoas reconhecerem, admitirem e assumirem. Aqui, meus irmãos, o que está por trás disso? Desse culpar o outro? Ou é muito comum em crianças. Eu tenho 2 filhos e é muito comum. Nós vamos corrigir um e ele diz ou ela diz assim: mas fulano fez isso. Então sempre culpando o outro, como quem diz assim: eu sou vítima da ação do outro, foi apenas uma reação. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nos colocou como responsáveis, não pelo que o outro pensa, não pelo que o outro fala, não pelo que o outro faz. Nós somos responsáveis diante de Deus e diante das pessoas por aquilo que nós pensamos, falamos, agimos e sentimos. Essa responsabilidade é toda nossa. Ela é intransferível. Quando há o hábito de minimizar o pecado por meio da culpa ou transferir essa culpabilidade para o outro, há um elemento de orgulho que me faz achar que eu sou melhor do que eu imagino, de que eu não sou pecador como está sendo posto, de que eu não sou culpado, ou um elemento, se não é orgulho, é medo da rejeição quando a culpa for minha, quando ficar constatado de que eu fui o causador da situação, o responsável pelo problema. Só existem 2 possibilidades por trás dessa prática: ou orgulho ou o medo de ser rejeitado. Mas essa também não é a melhor forma de lidar com o pecado à luz das Escrituras. A sexta e última maneira que nós podemos usar para minimizar o pecado é, de fato, minimizá-lo. É ter a inclinação para dar pouca importância, pouca relevância ao pecado ou às circunstâncias nas nossas vidas, como se elas fossem normais, ou como se elas... professor, mas não é tão ruim assim como parece. Veja
Por outro lado, isso aqui, meus irmãos, essa sexta forma de lidar com o pecado, ela desconsidera o que a Bíblia Sagrada traz com relação ao pecado. E o pecado, do ponto de vista bíblico, é algo muito sério, que precisa ser tratado com seriedade. Não podemos, de forma alguma, minimizar. Querer racionalizar, não podemos. Muitas vezes nós não damos a devida atenção para certas áreas ou certos pecados que vão se acumulando, vão se sobrepondo e acabam por esmagar a fé, esmagar o senso da santidade de Deus. Quando pecamos contra a santidade, a perfeição de Deus. E por isso nós não podemos lidar com essas 6 formas de minimizar, essas 6 maneiras com que nós podemos, e possivelmente em uma dessas formas nós nos enxergamos, nós nos vemos ali. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Sem confissão não há redenção. Sem confissão, sem admitir, sem buscar a graça de Deus, nós vamos caminhando e cada vez mais se distanciando do temor, da santidade, da verdade de Deus, nos afastando do próprio Deus. Crescer no Evangelho significa enxergar cada vez mais por meio de ouvir e compreender a palavra de Deus, como Paulo disse em Colossenses 1, verso 6. E também perceber aquilo que em nós não agrada ao Senhor e que precisa ser trabalhado. A minha oração é que Deus nos dê corações quebrantados, prontos para ouvir, reconhecer e se render em humilde reverência diante de Deus, pedindo o seu socorro, seu auxílio e um lavar regenerador da palavra, do sangue do Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, do Espírito Santo que nos dá poder para dizer não ao pecado. Que Deus te abençoe, siga-nos nas redes sociais e compartilhe esse vídeo para ajudar, para que outros irmãos possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quando você faz isso, você também está promovendo o conhecimento da palavra de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Deixe os seus comentários. Se você tem alguma pergunta, você escreva aí pra gente, que à medida em que nós formos recebendo, nós vamos respondendo, e o YouTube vai entendendo. Deixa o seu like, porque ele vai entendendo que esse conteúdo é relevante e vai promovendo para chegar mais longe. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.